Vamos lá, pessoal. Então, começando com o nosso exercício básico, eu vou aproveitando e pegando a teoria, né? Então, você tem que identificar o seguinte. Primeiro, olha, você tem esse ângulo aqui, certo? 45. Aí você começa a fazer aquelas perguntas. Em relação, né? Em relação ao ângulo de 45 graus, em relação a esse ângulo, né? Quem é o x, né? Então, em relação ao ângulo de 45 graus, eu vejo que o x ali é o quê? É o cateto oposto. É aquele que você está enxergando na sua frente, tá certo? E, obviamente, em frente ao ângulo reto, eu tenho a hipotenusa. Então, a minha hipotenusa, ela mede 5. E aí você vai, agora sim, você vai pensar assim, qual é a relação que envolve cateto oposto com hipotenusa, não é isso? Aí você vai na relação que envolve. Quem é? A relação do seno, não é isso? Então, seno de 45 graus, o seno desse 45 graus, é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o x que eu estou querendo sobre a hipotenusa. 5. Bom, aí você chega nesse A momento... hipotenusa é 50. 50, desculpa, obrigado. Então, repare, quando chega nesse momento, aí sim, se você não soubesse o seno de 45, né, pessoal? Ia ficar complicado, porque multiplicando aqui, né? Repare que tem um 1 aqui de baixo, não é isso? Então, eu tenho 1 vezes x, x, e eu tenho 50 vezes o seno de 45. Mas o seno de 45 é um dos nossos ângulos notáveis, né? Então, nós sabemos já da nossa tabela o seno de 45. Então, é 50, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, chegamos que esse nosso x, simplificando aqui, não é isso? Vai dar 25 raiz de 2. Tá certo? Então, vamos nessa. De novo, né? Vamos fazer nossas perguntas em relação agora ao ângulo que eu tenho. Então, eu estou com esse ângulo aqui, né? Estou aqui com o meu olho aqui. Então, repare. Eu sei que esse meu y aqui, em relação ao ângulo de 60 graus, ele é o cateto oposto. Em relação ao ângulo de 60 graus, né? Eu tenho que a raiz de 3 é meu cateto adjacente. Certo? Então, repare, qual é das relações trigonométricas que envolve cateto oposto e cateto adjacente? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Então, nós sabemos que a tangente, né, de 60 graus, a tangente é exatamente o quê? O cateto oposto, que é aqui no caso y, sobre o cateto adjacente, que é raiz de 3. De novo, a tangente de 60 graus vocês guardaram. Está lá na tabela, não é isso, pessoal? Tangente de 60 graus é raiz de 3, que é igual a y dividido por raiz de 3. Então, meu y, fazendo cruzado, não é isso? Cruz credo, é raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, meu y é igual a 3. Então, olha só, o mesmo pensamento, né? Agora, qual é o ângulo que eu tenho? Eu tenho o ângulo de 30, então está aqui meu olho, né? Meu olho está aqui, né? Tá, estou olhando para lá. O meu olho, eu sou ruim de desenho, pessoal, ó. Estou olhando para lá, né? Lá para frente eu estou olhando, ó, para lá. Então, eu estou vendo aqui o quê? Que esse 9, né? Esse AB, em relação ao ângulo de 30 graus, né? Ele é o quê? É o cateto adjacente, né, pessoal? Ele está colado aqui no meu olho, né? Está colado no meu olho. Então, e ele está querendo, né, o AC. Então, o meu X ali, esse é mais fácil para a gente, né, pessoal? Que ele está em frente ao ângulo reto, né? Então, o meu X é a hipotenusa. E aí você vem com aquela pergunta, qual é a relação trigonométrica que envolve cateto adjacente e hipotenusa, né? E nós sabemos que é o cosseno, né? Então, o cosseno de 30 graus
é o cateto adjacente, 9, é isso? Dividido pela hipotenusa, x. Cosseno de 30, nós sabemos, né, pessoal? Raiz de 3 sobre 2 é igual a 9 sobre x. Então, fazendo, né? Ó, o cruz credo. Então, eu tenho o quê? Raiz de 3 vezes x é igual a 2 vezes 9, 18. E o que ocorre, então? X é igual a 18 sobre raiz de 3. Aí cai, né, pessoal? Lembra? Radiciação. Eu falo para vocês, né? Não tem como sair disso, né? Então, repare. Vou fazer o quê? A racionalização, né? Raiz de 3, raiz de 3. Então, aqui vai ficar o quê? 18 raiz de 3 dividido. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Simplificando 18 com 3, então o meu x vai dar quanto? 6 raiz de 3. Ok? Então, de novo, vamos no passo a passo, tá? Para a questão. Então, repare, ele está querendo GB e GM. Então, vou chamar aqui GM de X e GB de Y, tá? Então, vamos pegar nosso triângulo de interesse. Triângulo de interesse é esse aqui, ó. Ó, vou marcar ele. Esse aqui é o nosso triângulo de interesse, né? Tem um ângulo aqui de 30 graus. E esse aqui é um triângulo retângulo. Então, repare, nesse triângulo de interesse, a gente vê que em relação ao ângulo de 30 graus, o x é o cateto oposto. O y, repare que ele está em frente ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Certo? Então, você já percebe o seguinte. E eu tenho aqui o 9, né? O 9 é o cateto adjacente. Isso tudo em relação ao ângulo de 30 graus. Tá certo? Então, como eu não tenho o cateto oposto e nem a hipotenusa, eu não posso usar o seno, né, pessoal? Porque o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu não posso usar, porque eu não tenho nem o cateto oposto e também não tenho a hipotenusa. Mas eu tenho aqui o cateto adjacente. Para o cateto adjacente, eu posso achar a hipotenusa, não é isso? Porque eu sei, então, o quê? Que o cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, que eu tenho, 9, dividido pela hipotenusa, que é o y. Então, nós temos aqui o quê? Raiz de 3 sobre 2, que é o nosso cosseno de 30, é igual a 9 sobre y. Então, multiplicando cruzado, não é isso? Eu tenho o quê? Raiz de 3 vezes y é igual a 9 vezes 2, 18. Então, meu y, que é a hipotenusa, vai ser 18 dividido por raiz de 3. Racionalizando, né, pessoal? Racionalizando, isso vai ficar 18 raiz de 3 sobre 3, simplificando, 6 raiz de 3, então, a hipotenusa. Então, já achei minha hipotenusa, 6 raiz de 3. Agora, repare, pessoal, para achar o x, que é o cateto oposto, eu posso usar tangente, né, pessoal? Tangente, porque a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, correto? Eu posso usar também, agora que eu tenho hipotenusa, eu também posso usar o seno. Então, tanto faz, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a tangente de 30, é o cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente, que é 9. Então, a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 9.
Então, multiplicando cruzado, eu tenho 3x é igual a 9 raiz de 3. Então, meu x vai ser 9 raiz de 3 dividido por 3, que vai dar, então, 3 raiz de 3. Tá certo, pessoal? Você poderia fazer também pelo seno, né? Veja que não altera, né? Não altera. Se você fizer, né? Seno de 30, né? Seno de 30 é o cateto oposto, x, é isso? Dividido pela hipotenusa, que é 6 raiz de 3. Agora, repare que o seno de 30 é meio, não é isso? Meio sobre x, 6 raiz de 3. Então, eu tenho que meu x, que é o cateto oposto, é 6 raiz de 3 dividido por 2. E nós chegamos de novo em quem? Em 3 raiz de 3. Repare, não muda. Tá? Outra forma de você achar esse x, pessoal, era o quê? Aplicar Pitágoras, né? 9 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a y ao quadrado. Você já tinha o valor de y, achava o de x. Tá certo? Então, várias formas de se fazer. Bom, vamos começar a pegar outros exercícios agora aqui, tá bom? Vamos ver como é que a gente já, né? Vamos ver como estamos. Agora é com vocês, tá? Vamos melhorar um pouquinho. Então, agora, pessoal, vamos lá. Na figura aí, eu quero, então, essa distância AB. Professor, embaixo do triângulo é um quadrado, né? Não está dizendo. Você pode chegar à conclusão que é um quadrado, ou você pode chegar a uma conclusão de que é um retângulo, não é isso? Você que vai ter que correr atrás de ver se é um quadrado ou se é um retângulo. Beleza, professor. Ok? Vamos começar a pensar um pouquinho mais. Esse aqui, do exercício, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, nesse exercício, ele está querendo, então, AB. Temos algumas formas de se fazer isso. Primeiro, é saber se isso aqui... Como aqui é um ângulo de 90 graus, pessoal, esse ângulo aqui também vale 90, né? Então, 4 ângulos de 90 não me garante que é um quadrado. Pode ser um retângulo. Mas, de qualquer forma, né? De qualquer forma, se for um quadrado ou um retângulo, vou botar aqui essa outra letra aqui, ó, a letra E aqui. De qualquer forma, esse BE vale 50, não é isso? Para você confirmar se é um quadrado ou um retângulo, se você quiser se confirmar, basta você, nesse triângulo aqui, ó, ADE, achar esse X aqui, né? Achar o DE. Em relação ao ângulo de 30 graus, o X é o quê? É o cateto adjacente. E eu tenho ali, né, que o 50 é a minha hipotenusa. Então, eu posso fazer o quê? Cosseno de 30 é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, nós temos aqui raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30, é igual a x sobre 50. Então, a gente chega aqui, o x, na verdade, é o quê? É 25 raiz de 3, né? Então, repara que realmente isso aqui, 25 raiz de 3, e aqui também é 25 raiz de 3. Então, não estamos diante de um quadrado, né, pessoal? Então, o CBED, na verdade, é um retângulo.
Então, eu tenho 50, 50, 25 raiz de 3, 25 raiz de 3. Então, para achar AB, você poderia fazer o quê? Se eu posso pensar em AB como um todo, né? Ó, AB. Se eu chamar ele aqui de um Y, e eu pegar o ângulo de 60 graus como referência desse triângulo retângulo ABC, então meu Y aqui seria o quê? O cateto oposto. E o 25 raiz de 3 seria o meu cateto adjacente. Poderia fazer, então, tangente de 60 é igual o cateto oposto, que eu estou querendo, y, sobre o cateto adjacente, 25 raiz de 3. Mais tangente de 60 pela tabela é raiz de 3, que é igual a y sobre 25 raiz de 3. Então, multiplicando cruzado, meu y vai ser 25 raiz de 3 vezes raiz de 3, então que vai dar 75. A outra forma, né, pessoal, era o quê? Era você achar, já que você tem o BE igual a 50, era você achar o AE, né? Achar esse Z aqui. Em relação ao ângulo de 30 graus, o Z é o cateto oposto. E eu tenho ali a minha hipotenusa, né, que é o 50. E eu posso fazer, então, o quê? O seno de 30 é o Z sobre o 50. O seno de 30 é meio, é o Z sobre 50. E aí eu tirei aqui o Z, vai dar 25 metros. E, portanto, somando o 25, não é isso? Com o 50, eu chegaria no mesmo 75. Tá certo? Vamos ver, então, essa questão aqui. Então, a primeira coisa que nós estamos percebendo é que 60 mais 45 não dá 90, né? Então, esse ângulo A aqui, esse triângulo ABC não é um triângulo retângulo. Mas, como eu disse, né? Então, você tem essa altura aqui baixada. Então, perceba que você tem dois triângulos retângulos, né? Vou botar aqui um, né? O triângulo 1 e o triângulo 2. Dois triângulos retângulos, né? O triângulo AHB e o triângulo AHC. Como eu estou querendo BC, eu vou chamar aqui o HC dx e vou chamar aqui o HB dy. Então, repare que o meu BC vai ser o quê? O x mais y. Então, vou atrás de encontrar o x. Então, HC eu chamei de x, né? Vou botar aqui de x, né? E o HB de y. Então, vamos lá. Então, no triângulo 1, então aqui no triângulo 1, vou fazer assim, né? No triângulo 1, em relação ao ângulo de 45 graus, né? Em relação ao ângulo de 45 graus, o meu x é o cateto adjacente. E o 6, dado no exercício, que é o AC, é a hipotenusa. Então, repare que eu já consigo achar o x nesse triângulo AHC. Então, qual é, né, a relação trigonométrica que envolve o cateto adjacente à hipotenusa? É o cosseno, né? Então, cosseno de 45 é igual ao cateto adjacente, x, dividido pela hipotenusa, 6. Só que o cosseno de 45 na nossa tabela é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui é x, é isso? Então, sobre 6, então aqui implica que o meu x, né, vai dar o quê? 3 raiz de 2. Então, achei o meu x.
3 raiz de 2. Então, aqui, o meu BC, né? É 3 raiz de 2 mais... Agora, falta achar o Y. Para achar o Y, eu tenho que usar o triângulo AHB. Mas eu não tenho nenhum dos lados dos triângulos AHB. Mas repare que o lado AH do triângulo 1 é comum, é o mesmo lado AH do triângulo 2. Gente, se aqui é 45 graus e aqui é 90, aqui também é quanto? 45. Então, eu estou diante de um triângulo. O triângulo AHC não é um triângulo qualquer. É um triângulo retângulo isósceles, né? Isso. Então, o AH também vai valer quanto? 3 raiz de 2. Professor, você podia ter pensado também na tangente, como a tangente de 45. Isso. Aí dá para saber que é exatamente. E se você também fizesse o seno de 45, também daria, né? Também daria o seno de 45, né? Eu faria ele dividido por 6 e acharia o mesmo valor. Então, veja que várias formas, né? Agora sim, nesse triângulo, então, no triângulo 2, em relação ao ângulo de 60 graus, né? O 3 raiz de 2, ele é o cateto oposto, certo? E o meu Y é o cateto adjacente. Então, envolvendo o cateto oposto e o cateto adjacente, então eu tenho o quê? Tangente de 60 é o cateto oposto, 3 raiz de 2, dividido pelo cateto adjacente, que é y. Então, isso implica tangente de 60, raiz de 3, é igual a 3 raiz de 2 sobre y. Então, eu posso escrever que o meu y vai ser 3 raiz de 2 dividido pela raiz de 3. Só troquei aqui, né? Racionalizando, raiz de 3, eu vou ficar com 3. Olha lá, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Simplificando 3 com 3, eu chego que o y vale quanto? Raiz de 6. Então, meu y vale raiz de 6. Então, está aí meu BC. Quem quiser escrever assim, ó, ainda, ó, a raiz de 2 em evidência, 3 mais raiz de 3. Tanto faz. Tá ok? Bom, pessoal, então, ele quer a altura, vou botar aqui, né? Aqui, B, tá? Aqui esse ponto C, então criei o triângulo ABC, né? Que é reto. E aqui H, né? Então ele está querendo a altura toda, né? Ele está querendo esse aqui, que é a altura toda, AH. E ele disse, ele já deu aqui para a gente, né? Esse BH aqui, né? Vou botar aqui, ó, BH, ele deu para a gente, né? 1,5 metros, que é a altura do teodolito, né? Essa altura aqui, né? Ó, essa altura aqui, ele deu 1,5, que é a mesma daqui, que é a mesma do BH, né? Então, basta a gente achar AB, que eu não sei, né? Vou chamar de X. Então, a minha altura vai ser o X mais 1,5 metros. Então, aqui está meu X. Em relação ao ângulo de 30 graus, de novo, né? Em relação ao ângulo de 30 graus, o meu X é o cateto oposto. E ele deu o BC, né? Ele deu o BC 300 metros. Então, o 300, em relação ao ângulo de 30 graus, é o cateto adjacente. É o cateto adjacente. Então, envolvendo o cateto oposto e cateto adjacente, eu tenho que a tangente de 30 graus
é igual ao x dividido por 300. Então, a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, é igual a x dividido por 300. E daqui eu tiro que o meu x, simplificando, é 300 dividido por 3, 100 raiz de 3. Então, o meu x vai ser 100 vezes a raiz de 3 que ele deu, 1,7. Isso vai dar 170 metros. Logo, a minha altura vai ser 170 metros, com mais 1,5 metros. Então, chegamos a 171,5 metros. Perfeito. Ok, então no nosso exercício, né, vocês já entenderam, eu vou prolongar aqui também. Deixa eu botar aqui, então prolongando para cá. Aqui. Ok. E aí ele pediu isso aqui, ó. Aqui. Certo. Então, vou marcar aqui com outro ângulo. Então, ele está falando para a gente, né? Se afastar mais do prédio, porque ele está observando aqui de B, ele está observando o topo com 60 graus. Ele quer saber quanto que eu me afasto de B ainda mais para observar, agora não com 60 graus, né? Mas sim com 30 graus. E aí ele chegaria aqui num ponto D, né? E ele está querendo, então, aqui, ó, esse afastamento aqui. Tá? Esse afastamento X. É aí que estamos interessados. Tá certo? Então, para resolvermos isso, então aqui nós sabemos que a altura do prédio, né? O prédio está em 90 graus em relação ao solo. Nós podemos pensar o seguinte. Vou fazer de duas formas. Podemos pensar aqui, primeiro, achar essa altura aqui, né, do prédio. Então, eu posso pensar no triângulo ABC. Então, em relação ao ângulo de 60 graus do triângulo ABC, H seria o quê? O cateto oposto. E ele me deu esse 90, que é o AB, que seria o cateto adjacente. Então, aqui poderíamos trabalhar para achar esse H, para acharmos esse H. Tangente de 60 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 60 é raiz de 3, é igual a H, é isso? Sobre 90. E aqui a gente acha, então, a altura do prédio. 90 raiz de 3. Tá certo? Feito isso, agora eu posso pensar no triângulo ADC, né? ADC, nesse triângulo maior, que também é retângulo, né? Agora, em relação ao ângulo de 30 graus, tá? Agora o meu H continua sendo o quê? O cateto oposto. E o meu AD, né? O meu AD, aquela distância AD seria o cateto adjacente. Então, eu poderia fazer o quê? Tangente de 30 é igual ao cateto oposto, né? O H, sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o 90 mais X, certo? Ó, é o AB mais o BD. 90 mais X, ou seja, todo mundo aqui, né? Ó, aqui, 90 mais X. Vamos lá. Tangente de 30, pela nossa tabela, raiz de 3 sobre 3. H, eu achei, né, pessoal? H é 90, é isso? 90 raiz de 3, dividido por 90 mais X.
Então, multiplicando o cruzado, eu tenho raiz de 3, que multiplica 90 mais x, é igual a 3 vezes 90, raiz de 3. Tá certo? Então, aqui, ó, fazendo a distributiva, então eu tenho 90 raiz de 3 mais raiz de 3 vezes x é igual a 270 raiz de 3. Então, eu tenho raiz de 3 vezes x é igual a 270 raiz de 3 menos 90 raiz de 3. Professor, você está escrevendo porque para mim tá travado. Como? Agora foi. Desculpa. Tá. Então, aqui eu tenho aqui, vamos ver aqui de novo, 90, tangente de 60, raiz de 3, aqui eu já tinha achado 90 raiz de 3, e agora eu tenho 90, né, raiz de 3 sobre 90 mais x, então aqui eu tenho 90 raiz de 3, 180 raiz de 3, eu estou olhando aqui, 180, 90 mais raiz de 3. Então, vamos lá? Então, eu tenho raiz de 3 vezes x é igual a 180 raiz de 3. E o meu x, então, vai dar 180 raiz de 3 dividido por raiz de 3. E eu chego no meu x igual a 180. Tá certo? 180 metros. Agora, olha como você poderia pensar. Uma outra solução, pessoal, olha só o que você poderia pensar também. Eu não sei quem pensou assim, olha, aqui é 60, correto, pessoal? Aqui é 30. Olha o triângulo CBD. Ó, pessoal, se aqui é 60, esse cara aqui vale quanto? Ó, esse cara vale 120, correto? Agora, aqui é 120, aqui é 30. Esse ângulo aqui vale quanto, então? 30. Correto? Deixa eu melhorar ele Eu aqui. estava tentando fazer assim, só que ao invés de fazer 120, eu dividi o ângulo de 120 em 30 e 60, porque eu tinha me confundido. Então, você vê o seguinte, que esse triângulo, né? O triângulo DBC, esse triângulo aqui, vou pintar ele aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Ó, esse que eu estou pintando, tá vendo? Ele é um triângulo isósceles, não é isso, pessoal? Ele é um triângulo isósceles. Então, se aqui é x, esse aqui também vale quanto? X. E aí eu poderia achar o x aqui nesse triângulo ABC. Como é que eu acharia ele? Eu tenho aqui o cateto adjacente ao 60 e aqui a hipotenusa, né? Eu poderia fazer o quê? Cosseno de 60 é igual ao quê? Cateto adjacente sobre x. O cosseno de 60 pela minha tabela, quanto que é? Meio. É igual a 90 sobre x. E multiplicando o cruzado, o meu x vai dar quanto de novo? 180. Certo?